Bom, os recursos minerais e energéticos. Vemos que muitos países da América do Sul têm economia baseada na extração mineral. Alguns têm a agropecuária como fonte principal de riqueza e poucos possuem um grande parque industrial, como a Argentina e o Brasil. Há ainda aqueles, como Venezuela, que garantem bom fluxo de dinheiro na economia por meio do petróleo. A extração mineral é utilizada principalmente no fornecimento de matérias-primas, como cobre, para as indústrias, e como recurso energético, por exemplo, o carvão mineral e o petróleo. Uma pequena parte é usada para ornamento, como pedras preciosas, o ouro e a prata. Por ser um mineral de alto valor, comercializado em grande escala, o petróleo também é usado na produção de itens como óleos lubrificantes, plástico, asfalto e etc. No mapa a seguir, vemos as principais fontes energéticas da América do Sul. Bom, pessoal, como a gente já tem estudado nas últimas aulas, né, a América do Sul ela se caracteriza basicamente, né, de uma economia baseada na agropecuária e também na questão do extrativismo mineral. A condição e a presença de indústrias, ela só é marcante, né, em dois países, né? Como o texto falou, abordou aí para a gente, ela está presente no Brasil e na Argentina. Os demais países da América do Sul, eles têm uma economia, como já falei para vocês agora há pouco, na agropecuária, então ou a criação de animais, ou cultivo de alguma cultura, tá? Ou, como o mapa tenta mostrar para a gente, na questão do extrativismo mineral, né? Então, grandes empresas mineradoras do mundo, né, acabam tendo unidades aqui na América do Sul. Então, nós não possuímos um parque industrial disseminado, né, por toda a América do Sul. Isso aí fica bem claro através dos estudos recentes nossos, né, e também pela leitura que a gente acabou de fazer. Na página 267, ele vai abordar a questão do gás natural e o carvão. A Rafaela pode ler, por favor? O consumo de gás natural, utilizado principalmente na indústria, está crescendo no Brasil. Apesar de a produção brasileira ter aumentado, boa parte do gás usado ainda é importado da Bolívia e, em menor parte, da Argentina. Um grande facilitador do fornecimento de gás natural para o Brasil é o gasoduto Brasil-Bolívia, que atualmente possui 3.150 quilômetros de extensão. Veja seu trajeto aproximado no mapa ao lado. Tá. Outra Então, importante. pode parar um pouquinho, obrigado. Então, pessoal, é o seguinte, tá? O gasoduto, né, Brasil-Bolívia, né, ele foi primordial, né, para que o Brasil pudesse diversificar a sua matriz energética. Vocês têm ideia do que seja uma matriz energética? O que é material que produz energia? Oi? Um material que produz energia? Isso.
tem a ver com isso. Então, quando eu falo de matriz energética, eu estou querendo falar com vocês da origem da energia que é distribuída no Brasil, tá? Então, quais são as fontes, as matrizes energéticas possíveis, pessoal, que vocês conhecem? Desculpa, pode repetir a pergunta? Não deu Quais para são as ouvir. matrizes energéticas que vocês conhecem ou que estão presentes aqui no Brasil? Energia eólica, A eólica, E solar? solar, Hidrelétrica, hidrelétrica, o que mais? Os três tô exemplos que tentando vocês me lembrar. deram são exemplos de fontes, né, de matrizes energéticas que levam o selo da sustentabilidade, né? Então, são fontes de energia limpa. Quais são as demais? Petróleo, O petróleo, o que mais? carvão, O carvão, o que mais? minérios, Não. Gás natural? O gás, o que mais? tá meio difícil de eu lembrar. Às vezes minha cabeça dá um branco. Aí fica Falta difícil eu uma. lembrar. Já falou hidráulica, professor? Hidrelétrica falou. Não, hidráulica. Hidráulica não, mas isso aí é uma força mecânica, né? Então ela precisa de um combustível. Então ela não entraria nesse aspecto nosso agora. Diesel, Nuclear? Nuclear, muito bem. Então, pessoal, é o seguinte. A matriz energética brasileira, de uma certa forma, ela possui todas essas matrizes que vocês mencionaram. Eólica, solar, a hidrelétrica, o petróleo, o carvão, o gás natural e a nuclear. Dentro desse mix todos que vocês me disseram, vocês têm ideia daquela que é menos usada? menos o que, professor? A menos utilizada? Isso. A que é mais utilizada a gente já conhece, né? Que é a questão do petróleo. O carvão, Não. A eólica? nuclear, É a nuclear, tá? Então, dentro desse mix aí, a que a gente menos utiliza é a nuclear. Bom, faltou uma fonte importante aí que vocês esqueceram.
qual seria? Qual foi a pergunta, professor? Sobre a matriz energética brasileira. Menos utilizada? Não, não. Dentro daqueles exemplos que vocês me deram, faltou uma. Qual seria? Urânio? Não. O urânio faz a nuclear, né? Como eu sou uma pessoa muito boa, muito generosa, eu vou falar para vocês. Vocês já ouviram falar da palavra biomassa? Não. Qual palavra? Biomassa. Acho que não. Bom, vocês não têm nem ideia do que se trata, então, a biomassa. Não. Bio significa o quê? 2? Bio significa o quê? Vida. Isso. Bio significa vida. Então, aí depois vem a palavra massa. Bom, a biomassa, pessoal, é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal, utilizada na produção de energia. Ela é obtida através da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como plantas, madeiras, resíduos agrícolas, restos de alimentos e aquela parte mais legal, excrementos e até o lixo. Então, por exemplo, né, quando a gente fala lá, tudo, né, que tem essa origem vegetal ou animal, ela acaba servindo para gerar a gente chama de biomassa, tá? Um exemplo fácil que eu posso dar para vocês é o seguinte: já deve ter acontecido com vocês, se você acumula muito lixo na sua casa e com uma condição climática de muito calor, às vezes sai um cheiro muito forte do seu lixo, não é isso? Já perceberam isso que ocorre? Não tinha percebido antes. Não. Então, se vocês acumularem, pegou lá, vocês almoçaram hoje, foi lá, limpou o prato, colocou lá no lixinho da cozinha, lá de fora. Aí você foi, tomou o café da tarde, sobrou aquele pãozinho lá com manteiga. Você foi lá e jogou naquele lixo lá de novo. Você jantou, limpou o prato, colocou no mesmo lixo. Comeu uma banana, comeu uma fruta. Você foi lá, pegou essa fruta, pegou essa casca de banana, pegou a casca do abacaxi, colocou lá no lixo. Essa matéria orgânica misturada e com o calor, ela, em algum momento, ela vai entrar em decomposição. Esse gás que é gerado através do lixo, ele acaba sendo utilizado como energia, tá? Então, a biomassa, né, ela também faz parte, né, desse hall aí das matrizes energéticas, tá? O João pode continuar para mim, João? Outra importante fonte. É o João Guilherme, tá?
Outra importante fonte de energia é o carvão mineral, usado desde a Revolução Industrial. Atualmente, em alguns países da América do Sul, ele é usado também para aquecer turbinas das usinas termoelétricas e gerar energia. No Brasil, esse processo é pequeno, já que as usinas hidrelétricas são em grande número no país. Pode continuar. Os maiores problemas provocados pelo uso do carvão mineral são a agressão ao ambiente e o impacto social local. No Brasil, estudos têm sido feitos pela Agência Nacional de Energia, a Enel, para, em 2020, pôr em funcionamento usinas termoelétricas livres de poluentes. Tá. Então, pessoal, aqui no Brasil, a gente tem uma política de energia em que só é colocado em funcionamento essas usinas termoelétricas quando tem um período de escassez de chuvas, em que eu tenho inúmeras represas com baixo nível de água, tá? Então, elas são pouco utilizadas e, por utilizar uma fonte de energia fóssil, né, que é o caso do carvão, ela é uma fonte de energia poluente, tá? Bom, nas páginas seguintes, eu vou ter lá as características, né, de cada uma das principais fontes de energia. Ele vai falar do petróleo, vai falar das hidrelétricas, vai falar da energia nuclear. E aí, nesse caso, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura individual, né, dessas matrizes, né? Então tá lá, né? Petróleo. As maiores reservas, né, de petróleo, isso lá em 2012, de acordo com essa tabela, né, a Venezuela é o país com maior reserva de petróleo do mundo, tá? Seguido pela Arábia Saudita. E aí, mais para trás, né, a gente vai encontrar o Canadá, o Irã, o Iraque e o Kuwait. Não confundam, tá, pessoal? Reserva é aquilo que está guardado, tá? O Oriente Médio, juntamente com a Arábia Saudita, eles são os maiores produtores, as maiores extrações de petróleo, eles ocorrem no Oriente Médio, tá? A Venezuela, ela tem as maiores reservas. Ela não é uma das que mais produzem ou que mais extraem petróleo, mas ela tem uma grande reserva de petróleo. Essa bagunça toda que a gente está vendo sobre a Venezuela, os Estados Unidos querendo tirar o presidente deles, o que está por trás disso, pessoal, é o petróleo. Porque a economia norte-americana, ela tem como base da sua indústria o petróleo. E os Estados Unidos, ele tem uma difícil missão, né? Os Estados Unidos, ele é o país que mais consome petróleo. Porém, ele não é um dos maiores produtores deste recurso. Portanto, ele necessita comprar petróleo de outros países, ou ele acaba pressionando e incentivando que os países que detêm esse importante recurso privatizem empresas estatais, ou até que eles vendam esses locais onde tem o petróleo.
Então, como já falo para vocês há algum tempo, né? Os Estados Unidos não está preocupado se no país A ou B tem democracia. Ele está preocupado se o país A ou B está atendendo às suas necessidades, tá? E nesse caso, na atualidade, né, a Venezuela é um país que não contribui para que os Estados Unidos tenha essa fonte de energia. O petróleo na Venezuela é um recurso estatal, é do Estado, é deles, né? Então, ao contrário do que aconteceu ultimamente aqui no Brasil, boa parte do pré-sal ele foi privatizado, né? Antes a Petrobras ela tinha a maioria desse pré-sal e a partir lá de 2017 essa participação da Petrobras na organização do gerenciamento do pré-sal se perdeu, né? Então hoje o nosso petróleo já não é mais nosso, né? Estão aí nas mãos de inúmeras empresas privadas e muitas dessas empresas são empresas norte-americanas. Tudo bem? Então eu vou pedir para vocês fazerem a leitura dessas duas páginas, 268 e 269. E na sexta-feira eu vou corrigir as atividades que estão na página 270. São 3 atividades. E depois a gente inicia os impactos ambientais. Tudo bem? Então, para sexta-feira, eu vou pedir para vocês fazerem essas atividades e a gente corrige. Tudo bem? Eu vou deixar